Fernando vem aqui. Fala um pouco pra gente sobre isso daí. Tá bom. Boa noite, irmãos. Semana que vem, então, o pastor Fernando Passe, que nos recebeu lá na Itália. Ele vai estar aqui na nossa igreja. Tá bom? Ele está aqui no Brasil. Ele voltou para o Brasil enquanto a gente estava lá ainda, trabalhando na igreja dele. Ele veio para o Brasil para fazer divulgação, para mostrar como está o trabalho lá, quais são os desafios, e também para abençoar as igrejas, né? Para mostrar o que as nossas ofertas de missões têm ajudado e abençoado eles lá fora. Então, quando a gente levanta os alvos de missões, a gente sabe para onde esses recursos estão indo, a gente sabe onde eles estão sendo empregados. Ele vai estar vindo aqui dar um relatório, falar um pouco sobre como é o campo lá na Itália, e a gente vai ter a oportunidade de estar com a presença dele aqui no sábado à noite, domingo pela manhã. Domingo pela manhã a gente vai ter um tempo de bate-papo com ele, né, pastor? E nós vamos conversar com ele, ter uma entrevista. Vamos fazer perguntas para ele, para que a gente possa aprender mais sobre o campo, e durante a noite ele vai estar explicando melhor, aí, trazendo a mensagem, um desafio para a igreja nesse sentido. Então orem por isso, orem pela vinda dele, que Deus abençoe a vinda dele. Ele vai vir para cá, vai ficar aqui do sábado e domingo. Na quarta-feira ele já está voltando para a Itália, para ficar de vez, né, lá. Então ele veio só para fazer esse tempo de divulgação. Pelo que eu entendi, esse final de semana que ele vem é o final de semana que ele ia ficar livre para fazer as malas, mas ele aceitou o convite e decidiu vir para cá. Ele está vindo de Londrina para cá, e aí depois acho que a esposa dele vem se encontrar com ele em São Paulo. 2 dias depois que eles saírem aqui, eles já vão voltar para a Itália. Então orem por isso, pela vinda dele, tá bom? Venha na igreja, venha no domingo de manhã, para você poder conhecê-lo. Foi uma pessoa muito importante na nossa vida lá na Itália, e eu estou falando ainda. Foi uma pessoa muito importante para a gente lá na Itália, e eu sei que foi uma pessoa muito importante também para a nossa igreja, porque ele foi um instrumento de Deus que nos abençoou lá, né? Então venha, traga pessoas aqui para conhecer o missionário. Vai ser muito legal um missionário aqui na nossa igreja, né? Sempre bom quando esses irmãos estão aqui. Então ore por isso durante a semana, por favor. Legal. A gente entendeu que seria legal a gente ser desafiado nos nossos alvos. Sabe por quê? Eu tenho notado que os alvos de missões eles têm dado uma quedinha ao longo dos anos. Eu acho que a gente precisa, ao longo dos anos, a gente precisa subir o alvo de missões e não cair. E eu tenho certeza que ao ouvir a palavra do pastor Fernando, o nosso coração vai ficar mais motivado a contribuir para missões. Missões está no coração de Deus. E tem que estar no nosso coração. Se está no coração do nosso mestre, eu gosto daquela frase que diz que Deus tinha um filho, e esse único filho foi um missionário, né? Tuninho. (1737). Então, gente, a gente tem que pensar em mais do que isso para missões. Um ano inteiro, gente, para missões mundiais, né? Então a gente tem que pensar nesse valor. E o pastor Fernando também vai participar de uma programação importante que vai acontecer no domingo que vem, que vai ser o aniversário da Débora. A Débora vai fazer 1 aninho. E aí nós vamos comemorar ela lá, ó, a princesinha, que estava com muita fome, né? Mas é uma alegria para a gente ter a Débora. A Débora está passando a perna em todas as outras meninas, já está andando todo mundo, falando primeiro. Essa daí é a menina à frente do seu tempo, né, princesa? E aí, então, tem o cartão. Ela vai fazer aí aniversário e está convidando a sua igreja para participar dessa festa. Vai ser no domingo que vem, às 2 da tarde. Tá certo? Então, tem aí um convitinho que o pessoal está tentando correr lá para pôr. Nós já estamos online. Então eu vou dar boa noite para o pessoal que está nos assistindo em casa. Sei de vários irmãos que estão nos assistindo. Eu quero dar boa noite para vocês. É uma alegria tê-los conosco. Enquanto o pessoal vai achando... Hoje está emocionante o negócio. Temos um motivo de agradecimento também, que é em relação ao nosso som. Domingo passado estava com problema, e aí já voltou. Aí, essa daí, ó, a festinha,
está convidando o pessoal para o seu primeiro aniversário, né? Eu e minha família convidamos toda a nossa igreja para comemorar conosco o meu primeiro aninho. Dia 1º de abril, mas é verdade, às 2 horas. Tá bom? Legal, valeu. O pessoal viu aí? O pessoal da internet viu? Então, beleza. Que o pessoal também tá... O pessoal lá da Nova Zelândia que pode vir, que a gente leva lá na festa também. Não tem problema, não. Sei dos irmãos queridos que têm nos assistido lá. Na verdade, quando eles nos assistem, já é segunda. Então, eles já assistem... Enquanto o marido vai trabalhar, a irmã vai e assiste. Ah, gente, que coisa, não? Irmãos, temos tanto para louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorá-lo. Nosso Deus é muito bom. E quando é o melhor momento para adorar a Deus? Será que a gente pode dizer que sempre, hoje, agora, todo tempo é bom para louvar a Deus? Tem uma música que eu gosto muito, que diz, hoje é tempo de louvar a Deus. E nessa música tem um convite que a gente pode fazer para a pessoa que está do nosso lado, dizendo, vem louvar. E nós vamos adorá-lo nesse momento. Vamos, hoje é tempo de louvar a Deus. No seu coração, lembre do que Deus fez por você. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora vive seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória será esse lugar. Homens comigo, vem louvar. Vida, vem louvar. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar. Nós estamos aqui na presença de Deus para louvá-lo, para elogiá-lo, para prestar as nossas homenagens a Ele, porque Ele é digno, Ele merece ser louvado, amém? Porque Ele é bom demais. E nós podemos entrar na presença dEle com ação de graças. Nós podemos declarar a bondade dEle. Vamos fazer isso? Entre com ações de graça, entrando teu louvor, entre se regozijando, cante quão grandioso é o Senhor. Louve a Deus com som de trombeta, cante glória com percussão. Toda criatura na terra e céu, com o coração, cante esta canção. O Senhor é bom. Diga isso. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua graça é para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua graça é para sempre. Jesus, o Filho exaltado. Jesus, o
Filho exaltado, tudo Ele fez por nós. Diante dele se prostre, erga suas mãos, cante em seu louvor. Diga, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua graça é para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E sua graça é para sempre. Para sempre. Para sempre. O Senhor é bom, e sua graça é para sempre. O Senhor é bom e sua graça. O Senhor é bom, e sua graça é para sempre. Para acabar, o Senhor é bom. O Senhor é bom, e sua graça é para sempre. Amém, né? O nosso Deus é muito bom para conosco. Só o fato de nos dar a oportunidade de estarmos aqui com pessoas que amamos ao nosso lado, é porque Ele é muito bom. E outra coisa que nós podemos adorá-lo, e nós vamos usar esse momento, essa música, para a entrega também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A nossa igreja, ela quer ser muito séria nesse ponto. Vivemos num momento onde existe muita ruindade nesse ponto. E nós queremos falar que esse é um momento de exclusiva participação dos salvos no Senhor Jesus. Porque é um momento de adoração também. Se você ainda não é salvo pelo Senhor, Ele não aceita dinheiro como substituto. Ele quer o seu coração primeiro. Amém? Então, se você ainda não entregou o seu coração, não entregue o seu dinheiro ainda. Ele quer você. E nós vamos esperar também que você se entregue, para que depois você possa participar desse momento. É privilégio nosso participar disso, ok? E nós vamos cantar nesse momento, quando Deus fizer chamada, lá eu estarei. Como é participação nossa. Quando Deus fizer a chamada, não só somos abençoados aqui, mas seremos abençoados lá também. Vamos com alegria cantar quando Cristo a trombeta. Vamos lá? Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os remidos desta terra meu Jesus vier buscar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse dia glorioso, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos triunfantes o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada. Um pouco mais lento agora. Viverei então pra Cristo até o dia. Diga isso. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamar, eu vou estar lá, vamos lá. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Amém. Quem vai estar lá quando Deus fizer chamada? Amém. Eu vou estar lá. Eu já entreguei a minha vida para o Senhor. A minha vida é dele.
Por isso, Ele sabe o meu nome, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Ele escreveu lá, no dia que eu entreguei minha vida para Ele, que eu entendi o sacrifício dele na cruz por mim. Eu entreguei minha vida para Ele e Ele escreveu o meu nome lá. Então, quando Ele fizer a chamada, Ele vai ver meu nome lá. Ele nem precisa disso, obviamente, mas Ele vai ver o nosso nome lá. Gostaria que nós tivéssemos um tempo de intercessão agora. Que a gente, às vezes, entra aqui na igreja e nós estamos junto com pessoas que amamos tanto, não é? Mas, às vezes, no seu coração tem alguma tristeza, alguma preocupação. Você talvez vai ter que tomar uma decisão difícil, você ainda não sabe a resposta. Ou você está passando por algum aperto, seja financeiro. Talvez você entrou aqui também na igreja pensando em algum querido, algum amigo, algum parente, ou que não conhece Jesus, ou que está doente. Eu gostaria que nós estivéssemos fazendo uma oração especial por esses motivos. Alguém aqui está nessa condição? Nós vamos orar. Deus sabe qual é, você não precisa dizer. Deus sabe qual é a sua necessidade. Nós vamos agradecer também por esses dízimos, essas ofertas que foram entregues. Podia, irmã Deise Marisa, por favor, você poderia vir aqui, irmã? Agradeça ao Senhor, por favor, por esses dízimos e ofertas. Santo e glorioso Deus, aqui está o teu povo, Senhor, diante de ti, com os corações gratos por tudo aquilo que tu tens nos dado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Muitas coisas que nós nem percebemos, Senhor, mas tu estiveste presente conosco, Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque tu tens tocado no coração do teu povo a necessidade de contribuir para a tua causa. Que sejamos cada dia mais conscientes das nossas obrigações e daquilo que tu esperas de nós, Senhor. Por misericórdia, Senhor, ouve as nossas orações e aceita os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquelas ofertas que foram feitas com o mais sincero dos nossos corações, Senhor. Com mais alegria, Senhor. Ó Pai querido, e abençoe e retribui segundo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Ó Pai querido, muito obrigada por este momento de estarmos aqui na tua casa. É um momento sagrado, é um momento especial, um momento separado para ti. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que tu estejas conosco todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que a tua bondade é conosco. Sabemos que o Senhor, pela tua misericórdia, enviaste teu Filho para morrer por nós. E temos a certeza, ó Deus, que aqueles que entregaram seu coração de verdade ao Senhor, quando o Senhor fizer a chamada, esses nomes serão lembrados e mencionados. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa santa e bendita esperança. Ó Deus, a esperança de que um dia estaremos contigo e te abraçaremos, que seremos recebidos, Senhor, pelos teus anjos na glória. Isso nos faz mudar nossa perspectiva acerca do sofrimento. E, ó Deus, colocamos a nossa gratidão diante do Senhor. Por tantos benefícios, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, tantas vitórias. Eu quero te louvar de uma forma especial, especificamente, pela bênção que o Senhor tem me concedido da vida da Susan. Pela bênção dos nossos filhos, Senhor. Pelas famílias aqui presentes. Ó Deus, pelas misericórdias do Senhor que são renovadas a cada manhã sobre nós. Mas nós também, ó Deus, colocamos diante do Senhor esses motivos que cada irmão trouxe no seu coração, esses que levantaram as suas mãos também. Ó Deus, seja o que for, ó Deus, se for necessidade de cura, que o Senhor cure. Se for, Senhor, a necessidade dos médicos terem sabedoria, que o Senhor dê sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa salvar e converter aqueles queridos que ainda não te conhecem. Ó Deus, que o Senhor possa trazer de volta os que estão longe. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, trazendo luz aos encarcerados. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os enfermos. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando as nossas dificuldades de forma que nós possamos aprender as lições que o Senhor tem para nos ensinar em meio a elas. Ó Deus, em nome de Jesus,
Que o Senhor possa suprir as dificuldades, possa nos tirar dos apertos, possa nos livrar das tentações e de todo o mal. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma boa noite, um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Dá um abraço nele aí. Isso. Às vezes a gente chega aqui tão corrido. Se você não pode sentar se não abraçou pelo menos 4 pessoas, hein? 4, pelo menos 4. Aí, se você já abraçou, pode sentar. Gente, esse tempo é um tempo especial, né? Nós temos no nosso culto um momento também onde nós apresentamos os nossos visitantes, os nossos convidados, né? Hoje nós não vamos fazer isso, porque eu não quero envergonhar a Thaís, que o Luan trouxe, eu não quero envergonhar. Então nós não vamos apresentar a Thaís para ninguém, tá bom? Seja bem-vinda, viu, minha querida? Deus abençoe. Eu falei, não vou apresentar porque eu não quero que ela fique envergonhada, que ela fique vermelha. Mas nós temos mais alguém aqui pela primeira vez com a gente? Que eu não consegui ver? Tem alguém aqui pela primeira vez? Acho que não. Então ainda bem que eu não apresentei ninguém, porque não fiz acepção de pessoas. Irmãos, é uma alegria, né, estar com Jesus, né? Se tem um sentimento que eu valorizo no meu coração, é o sentimento de paz em meio às dificuldades. Não é verdade? A Bíblia ela nunca garantiu para o crente que ele não teria lutas. Nunca disse que não teria. Pelo contrário, a Bíblia assegura que aqueles que querem viver piedosamente passariam por dificuldades. Mas a Bíblia diz que nós venceríamos todas as lutas. Talvez não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. Deus nos dá a vitória. Até em meio às dificuldades. E nós podemos ter essa segurança. A nossa segurança é que nós somos de Jesus. E a Bíblia diz que quem é de Jesus, o Pai o tem na mão. E ninguém pode arrebatar a gente da mão do Pai. Nem se a gente quiser sair mesmo, Deus segura a gente. E essa alegria que a gente tem que dizer, que alegria, eu sou de Jesus, que segurança eu sou de Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa música? Que segurança, sou de Jesus. Vamos fazer aquele grande coral. Se você quiser se colocar de pé, se coloque. Que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Quem nunca cantou essa música? Os membros da igreja não podem levantar a mão, senão é pecado. Aí, beleza. Perceberam? Vamos cantar de novo a primeira estrofe? Olha lá o que diz. Olha, que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos de quem está na luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. E Ele me leva à glória do céu. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos lá? Vamos lá agora.
Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória. Canta minha alma, Canta minha alma, canta o Senhor, diga isso pra Ele. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça. então canta minha alma, Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. canta minha alma, Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. de novo. Canta minha alma, canta ao Senhor, Todos juntos. rende-lhe sempre ardente louvor. Atenção agora. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que benção, né? Nossa alma pode cantar ao Senhor. A gente pode dizer de coração, Senhor, muito obrigado. E tem uma palavra que parece que resume a nossa gratidão, porque um dia Ele nos alcançou. Eu gosto muito dessa palavra, embora ela tenha sido mal usada. E hoje a gente vê muita brincadeira com essa palavra, mas é a palavra aleluia. Aleluia significa bendito, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a gente não pode brincar, porque um pedaço do nome do Senhor está nessa música. Então a gente não deve dizer aleluia assim, de qualquer maneira, porque eu posso tomar o nome de Deus em vão, posso brincar com algo que é muito sério. Mas a gente pode dizer de coração, aleluia. Vamos falar isso agora, aleluia? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nome. De novo, aleluia! Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Então, Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o canta aleluia mais uma vez. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, levantai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Ó Senhor, nós poderíamos passar aqui a noite toda te adorando, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. O Senhor é o amor personificado, é a sabedoria em pessoa.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela salvação que vem do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor enche o nosso coração de alegria, enche o nosso peito de louvor, e nós podemos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa teu povo, Senhor, nessa noite. Que o Senhor continue nos motivando, continue nos abençoando, para a glória do teu nome, para crescimento do teu reino. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Pessoal, só um aviso que eu esqueci de dar. A festa da Débora vai ser na casa da Débora. Não é isso, Alexandre? Vai ser lá na casa da Débora, tá bom? Não, o pessoal vai para algum lugar que não é a casa dela e perde a festa. Irmãos, a gente podia ficar direto aqui louvando o Senhor, né? É muito bom, Deus. Nosso Deus. Não existe um elogio de que Deus não seja digno de receber. Amém? As crianças até 8 anos podem vir, elas vão para o seu culto. Aquele momento que os papais também gostamos muito. Pode vir, Isabela, Breno já está aqui na frente. Artuzão, animado para louvar o Senhor. Guerreiro de oração. Quem faltou? Aê, Estevão. É isso aí. Fica aqui, bonitona. É isso. Quem que falta? Tá todo mundo aqui agora, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir elas para o Senhor, porque sabemos que o Senhor se agrada da presença delas. E a Tua palavra nos ensina que nós não devemos atrapalhar a ida delas a Ti. E é por isso, ó Deus, que nós separamos esse momento, para que facilitemos elas chegarem até os Teus braços. Ajuda, Senhor, os professores nesse processo. Ajuda, Senhor, para que elas possam entender o Teu amor. E nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sigam a tia. O Diego já sabe o caminho. Aí. Muito bom. Ontem a equipe do Cultinho teve reunião e tudo, então o nosso desejo é estruturar esse ministério, porque nós entendemos que esse tempo com as crianças é muito importante. Gente, eu lembro das coisas que eu aprendi quando eu era criança na igreja. Esse tempo não é perdido, não. Não é simplesmente um negócio assim para dar um alívio para os pais, né? Tá certo que alivia também, mas não é só para isso. É porque a gente entende que é importante esse momento. Irmãos, hoje nós vamos ter um privilégio especial. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor pregada pelo seu servo, o irmão seminarista Paolo. É sempre uma alegria quando ele prega, é sempre desafiador para nós. Então vamos orar pelo irmão, para que Deus fale conosco usando a vida dele? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida do Paolo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. E nós pedimos que o Senhor use o teu servo poderosamente para transmitir a tua palavra para nós. Obrigado, ó Deus, pelo tempo de estudo que o Senhor deu ao teu servo. E que o Senhor possa encontrar aqui corações abertos e preparados para ouvir da tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Hoje, de uma forma especial, eu estou aqui também representando o Departamento de Evangelismo e Missões da igreja, do qual esse ano vocês me colocaram como representante. E nós já falamos um pouco sobre o que nós temos feito em relação a missões como igreja. Nós temos feito isso, nós temos promovido muitas coisas. Entre elas conseguimos trazer o pastor Fernando para cá, o pastor que nos recebeu lá na Itália. Vai ser um momento muito especial para a gente. E não é toda a igreja que consegue ter a presença de um missionário lá, para falar como é o campo, para dar experiências de como é a vida no campo missionário. O que é o campo missionário? Do que eu estou falando? Nós vamos ter um missionário aqui conosco, uma pessoa que saiu do Brasil, partiu para uma terra estrangeira, uma terra diferente, uma terra que necessitava de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e foi para lá, viver lá, naquele contexto. Isso é ser um missionário.
Mas nós também temos muitos desafios esse ano aqui como igreja. E dois dos nossos desafios é promover 2 viagens, mini viagens missionárias. Uma semana, 10 dias cada uma. Põe por isso, obrigado. Por isso nós estamos começando hoje, então, a nossa pré-seleção de candidatos para as viagens missionárias. Eu gostaria de mostrar para vocês rapidinho, irmãos, como igreja, eu gostaria que nós orássemos por isso. Isso continua sendo parte do nosso culto, isso continua sendo parte da nossa edificação como crentes. Eu gostaria de ver com vocês um pouquinho sobre as 2 viagens missionárias que nós estamos nos propondo a fazer como igreja. Tá legal? Então passa por favor, Rod. Nossa primeira viagem missionária vai acontecer em Virgem da Lapa. Quem já ouviu falar em Virgem da Lapa? Tem um monte de gente aqui da igreja, né? Só o pessoal da igreja conhece Virgem. Gente, o pastor Charles mostrou pra mim onde é Virgem da Lapa ontem. Confesso que eu quase desisti da ideia. A hora que eu vi a distância desse lugar, eu falei, mas chega lá. Gente, mais meia hora a gente tá em Porto Seguro. Isso é quase lá. É muito longe, é muito longe. O Wesley veio de lá, gente. Tem mais de quase todos os mineiros daqui. Nós vamos lá pra terra dos nossos irmãos queridos, que são de Minas. Metade de Virgem da Lapa é da nossa igreja, né? Metade de Virgem da Lapa é de lá. Nós vamos para lá. Por quê? Por que isso? Porque nós temos o desejo de abençoar a terra dos irmãos. Nós temos o desejo de conhecer a cidade deles, de ver como é o evangelho lá, e nós queremos investir naquela cidade. Há uma igreja lá, da cidade do lado, que pediu para que nós estivéssemos lá, abençoando eles, ensinando, dando curso para eles. Então nós queremos levar uma equipe da igreja para lá. Nós queremos não. Desculpa. Nós vamos levar uma equipe da igreja para lá, amém? Nós vamos levar uma equipe da igreja para lá e já tem data. Pela fé eu coloquei a data lá, de 2 a 8 de julho. Por quê? Porque é quando eu posso. E é férias. Metade da igreja pode, período de férias, tá bom? A ideia, gente, é nós sairmos daqui, irmos até a fazenda do Cacá, ver as cabeças de gado dele. Não, brincadeira. A ideia é nós irmos para lá, conhecer a cidade, conhecer as igrejas e trabalhar na cidade, evangelizando aquele povo, apresentando o evangelho de Jesus Cristo para eles e também edificando uma igreja local. Tá legal? Então passa por favor um pouquinho para mim, Rod. Mas existe alguns requisitos. Você fala, nossa, eu quero ir nessa viagem, eu quero conhecer a terra do Cacá. Ele fala tanto daquela terra, eu quero ir para lá. A Vi vive falando de lá, eu quero ir para lá. Nós queremos levar uma equipe da igreja para lá. E essa equipe, para que você possa fazer parte dessa equipe, como membro da igreja, a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça é que você precisa estar disposto a levantar o recurso necessário. Tá legal? O recurso que nós calculamos aí com o Cacá, em torno de R$300 por pessoa, para você passar entre uma semana ou 10 dias. Porque a ideia é ficar mais de uma semana lá, é muito longe a viagem. A hora que eu vi a distância, eu falei, não, vamos ficar um mês lá, porque, nossa, até recuperar para voltar. Nós vamos então, a ideia é ficar uns 10 dias lá, no mínimo, tá bom? Dependendo da disponibilidade do grupo. Se todo mundo se dispor aí pra lá, falar, não, mas eu posso ficar mais do que uma semana, então a gente fica mais que uma semana, tá bom? Então, passa por favor. Disposição para se submeter ao que for necessário. Você quer participar de uma viagem missionária? Você quer participar de uma viagem, sair de Serra Negra e abençoar irmãos, e abençoar uma cidade que não conhece Jesus, abençoar um povo que precisa ouvir falar mais de Jesus. Se você quer fazer isso, você precisa ter disposição. Ah, eu quero ir, mas eu quero ir para passear? Não, eu quero ir para servir. Passa por favor, Rod. Pode passar tudo, Rod. Passa mais um, passa. Aí a gente vai indo junto. Senão vou ficar mais um só e acabou. Estar disposto a dormir tarde, acordar bem cedo, ainda mais se você vai falar junto com o Cacá. Gente, a ideia é ir para trabalhar, tá bom? Já pensou se a gente chega lá e um grupo vai lá na casa onde a gente estiver instalado e fala, a gente queria ouvir mais sobre Jesus. E aí você vai estar com aquela cara emburrada e fala, não, eu quero dormir agora porque já é meia-noite. Não, a gente vai virar a noite acordado se for preciso. Você tem disposição para fazer isso? Você quer trabalhar assim? Mais do que isso, está disposto a evangelizar na rua. Se você falar que quer participar de uma viagem missionária e falar que não tem coragem de evangelizar uma pessoa, por favor, não perca o seu tempo. Mude. Não fica aqui, mude. Mude a sua intenção. Não, eu tenho vergonha de evangelizar, mas eu vou encarar o desafio. Eu vou falar de Jesus para as pessoas lá. Eu não vou ficar só carregando um violão para cima e para baixo. Não vou ficar só varrendo. Eu vou falar de Jesus.
Tem disposição para isso? Mais do que isso, participar do que for necessário, teatro no meio da rua. E se chegar lá e tiver uma oportunidade da gente fazer isso? Você topa? Você encara? Ajudar na arrumação e no preparo, porque afinal nós não vamos passear. E a ideia, gente, a princípio, seria aí 10 pessoas daqui pra lá. A princípio, tá bom? Se mais pessoas se mobilizarem, muita gente quiser ir, a gente não vai poder ir todo mundo, porque a igreja precisa continuar flutuando aqui, não dá pra ir todo mundo pra lá, tá bom? Se muita gente quiser ir, a gente promove outra viagem, em janeiro ou em julho do ano que vem, com outro grupo, tá bom? Então saiba disso. Nós, de 2 até não sei que dia de julho, vamos estar em Virgem da Lapa, se Deus quiser, amém? Quem quer orar por essa viagem? Então, muita gente, glória a Deus, que mudança, glória a Deus. 2 pessoas que levantarem primeiro, venham orar por essa viagem agora. Vem aqui, quem quiser. Vocês levantaram a mão, isso. Nossa, gente, 2 pessoas. Vem 3, pode vir. Vem aqui. Bora. Aqui você vai começar orando então, que é a dela também. Depois termina, tá bom? Nós vamos orar por essa viagem. E eu peço que você continue orando na sua casa por essa viagem, tá bom? Nós queremos servir a Deus lá e servir ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por isso. Senhor, eu quero clamar nesse momento por esse propósito de estar indo para a gente falar. E no momento que eu estive lá, eu vi muita necessidade de investir lá. E peço desde já que o Senhor esteja usando essas pessoas que irão, Senhor. Que é uma cidade que faz parte da família, da minha família, e que o Senhor esteja ali, alcançando várias almas para Ti, Senhor. E que seja um momento ali realmente de resgate, Senhor, porque eles precisam muito de Ti, Senhor. É o que eu clamo e peço nesse momento, amém. Senhor, obrigado a Deus mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Teu trabalho, Senhor, tem sido feito, ó Deus, e o Senhor tem levantado, Senhor, pessoas, ó Deus, dispostas, ó Deus, a evangelizar, Senhor, a proclamar, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, pelo mundo, ó Deus. Nós queremos, Senhor, nesse momento, ó Deus, pedir, Senhor, aqui, por essa viagem, Senhor, pelas pessoas que estarão, Senhor, se dispondo, Senhor, aí, que realmente, ó Deus, sejam pessoas que estejam dispostas, ó Deus, a fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que possa agradar a Ti, Senhor, lá naquele lugar, Senhor, que as pessoas, acima de tudo, ó Deus, as pessoas possam ouvir, Senhor, o Teu Evangelho, ó Deus, e possam entender, ó Deus, quem elas são, a posição que elas estão hoje, ó Deus, e quem o Senhor é, ó Pai. E que elas possam entregar, Senhor, suas vidas, ó Deus, a Ti, Senhor, e assim, Deus, serem resgatados, ó Deus, da mão do inimigo, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, pela vida do Paulo, ó Deus, que tem mobilizado, Senhor, tudo isso, ó Pai, que tem acontecido, ó Deus, que o Senhor continue abençoando ele, as pessoas que estão envolvidas, Senhor, nesse ministério, ó Deus, para que esse ministério cada vez mais venha crescer, ó Deus, e mais pessoas, ó Deus, possam estar se dispondo, Senhor, aí, Senhor, e a proclamar, Senhor, o Teu Evangelho, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e porque o Senhor ama, Senhor, a cada ser humano, ó Deus, a ponto de resgatar, Senhor, a ponto de entregar o Seu Filho, ó Deus, por todas as pessoas, ó Deus, inclusive, Senhor, por aquelas pessoas ali, Senhor, de Virgem da Lapa, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nossa presença, Senhor, a gente pedir, Senhor, por essa viagem, Senhor, que o Senhor possa estar levantando, Senhor, essas pessoas para ir, Senhor. Possamos estar engajados, Senhor, nesse projeto, Pai, possamos fazer tudo para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Senhor, possamos fazer a diferença nessa cidade, Senhor, podemos tudo carece da Tua graça, Senhor Deus, possamos ir lá, Senhor, falar do Teu Evangelho, Pai, fazer tudo, Senhor Deus, com excelência, Senhor Deus, que possamos estar comprometidos com isso, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a levantar esses recursos, Senhor Deus, que é tudo para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória e agradeço também. Obrigado, gente. Tá bom, irmãos? Suficiente? Eu acho que não. Vamos fazer mais? Vocês acham que a gente aguenta fazer mais? Olhem por nós. Vamos fazer mais, sim. Mais uma viagem.
Outra viagem. Quando a gente chegar de Virgem da Lapa, a gente tem 4 dias para respirar. Todo mundo vai para o casamento do Renato no sábado e na segunda-feira a gente sai para outra viagem. Ariri. Ariri é aquela ilha de pescadores que eu estive ano passado. Nós vamos fazer um trabalho junto com a MEAP. É uma missão evangélica. Missão evangélica de assistência aos pescadores. Nós vamos trabalhar com ribeirinhos. Nós vamos ver como os pescadores vivem. Nós vamos levar o evangelho para eles. Nós vamos conhecer uma igreja que se reúne lá numa vila. Nós vamos ir até lá para servir essa missão evangélica, junto com os missionários. Servir ao Senhor, junto com os missionários dessa missão. A data já foi fechada, e é do dia 16 ao dia 22 de julho. Por que está 24 aí? Daqui a pouco eu explico. De 16 a 22 de julho, nós vamos estar indo lá. Só que essa missão é uma missão que já existe há 35 anos no Brasil, 25 anos no Brasil. Então eles têm alguns critérios que eles pedem para a equipe que vai. Para você ter ideia, em média eles recebem quase 2 equipes como a nossa por mês lá. Então uma semana sim, uma não, tem uma equipe lá trabalhando junto com os missionários. E nós vamos trabalhar também com eles lá. Então tem alguns critérios que eles colocaram. E eu quero ver com vocês rapidamente. Pode passar a voz, por favor. Primeiro, lógico, levantar o recurso necessário. Se você quer ir para lá, você sabe que você vai precisar levantar R$400. Você está disposto a isso? Eu sei que você está. Mais do que isso, disposição para se submeter ao que for necessário de novo. Sabe por quê? Porque lá nós vamos pegar na enxada. Lá eles estão construindo a igreja. E nós vamos ajudá-los na construção. Quando eu estive lá, nós cavamos uma fossa lá de 20 metros. Então foi um negócio legal. Imagina eu, Bruna, lembra da Bruna? Você vai estar aqui a Bruna, né, pastor? Esse que vem, com a igreja dela lá, o Coral de Homens. Nós lá cavamos uma fossa lá, um plano, foi muito legal. Nós ajudamos na construção da igreja lá. E além disso, de manhã a gente trabalha na construção, à tarde a gente sai fazer visita. Pega o bike, vai lá nas vilas, vê os pescadores, levar o evangelho para eles e volta de noite, bem tarde. Então, disposição. Você tem disposição? De novo, dormir tarde, acordar bem cedo. Se submeter à liderança da equipe. Talvez você possa falar, mas isso é besteira, lógico que eu vou me submeter. Chega lá na hora, você pode encontrar alguma dificuldade. Mas eu não quero fazer isso. Bom, se você for, e se seja eu, seja quem colocar como responsável da equipe, falar para você, irmão, vai lá fazer isso, você está disposto a fazer? A gente precisa ter essa disposição, a gente precisa pensar nisso antes de ir, para não chegar lá e dar trabalho. Mais do que isso, está disposto a dormir cedo e acordar tarde, bem humorado, né? Imagina você, tô cansado, aquele mau humor. Não, disposto a estar bem humorado, vamos acordar e vamos trabalhar, né? A gente precisa pensar nessas coisas. Mais do que isso, está disposto a realizar trabalho braçal sem murmurar? Eu sei que você está disposto, mas a gente precisa pensar nessas coisas. Mas tem mais algumas coisas que eles colocam, que eles pedem. Não tem? Ah, tá. Está disposto a se submeter às ordens do missionário no campo. Se o missionário falar para você, olha, entra nessa casa aqui e vai lá orar por aquela pessoa. Mas sozinho, faz o que eu estou pedindo. Está disposto? Tenho vergonha. Não tenho. Está disposto a passar muitas horas num barco? Essa é importante. Se você sofre de enjoo, então pensa bem, porque é muitas horas no barco. Para você chegar até o Ariri, são 5 horas de barco. A gente vai até Cananéia, deixa os carros lá, de lá a gente pega o barco e vai até o Ariri. 5 horas de barco. Do Ariri até as vilas que a gente vai visitar, são mais umas 5, 6 horas de barco viajando, todos os dias. Então, quando você chegar, você vai passar uma semana, né, vendo tudo, falando assim, está disposto? Se você passar mal, pensa nisso antes, tá? Chega lá, todo mundo tem que voltar porque você tá no barco, não rola. Mas desculpa, gente, tá assistindo. Participar de tudo que for necessário, tá disposto a participar? Eu tenho que brincar com criança. Mas eu tenho 58 anos, nunca brinquei com criança. Pô, mas vai brincar hoje. Vamos lá, vamos encarar o desafio? E ajudar na arrumação e preparo de tudo. De novo, nós não vamos passear. Essa viagem é uma viagem, então, que tem regras deles. E é uma viagem que tem um custo um pouquinho mais elevado, R$400. Por quê? Porque nós temos que pagar o diesel do barco. Não vai dar despesa para você. A gente vai abençoá-los. Então a gente tem que pagar o diesel do barco. Se for 10 pessoas, eles têm um barco que pode levar as pessoas.
for mais de 10 pessoas, a gente precisa pegar o barco público, o barco do governo. Sai a segunda-feira e só volta na terça-feira seguinte. Se ele der como dá trabalho chegar naquela ilha. Então aí, por isso, voltaria só no dia 24. Então depende da quantidade de pessoas dispostas a ir. Se muita gente falar que quer ir, a gente aumenta o dia lá. Volta na terça da semana seguinte. Mas é uma viagem muito legal, porque a gente vai conhecer um campo missionário que é muito diferente da nossa realidade. E ele fica aqui a 5 horas de distância de carro. Lógico, depois mais 5 de barco. Mas é pertinho. E é um contexto muito diferente. O pastor Charles já fez estágio com a MEAP também, né? Já conheceu o trabalho deles. Então vai ser um trabalho muito legal. E eu quero saber, você está disposto a pelo menos orar por esse projeto como igreja, junto? Amém? Você está disposto a interceder por esses 2 projetos, pedindo que Deus abençoe? Você está disposto a ir? Está disposto a doar as suas férias? Eu sei que nem todos podem, mas os que podem estão dispostos a ir. Está disposto a vir aqui orar por essa viagem então agora? 2 pessoas, vamos orar para isso então, mais uma pessoa. Lira, muito bem, vamos orar por essa viagem agora, para Lira. Deus nos abençoe e nos dê um tempo legal também, que dê tudo certo. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Pai essa oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de refletir, ó Pai, sobre tantas necessidades, Senhor, que os campos missionários têm. E nesse momento, Senhor, eu já oro, ó Pai, em relação a esse lugar, Senhor, a área ali, as pessoas que moram ali, as pessoas que vão nos receber lá, ó Pai, e as pessoas que sairão daqui para comunicar, Senhor, o Evangelho da Salvação. Que o Senhor possa estar preparando, Senhor, cada um, que o Senhor possa realmente, Senhor, fazer dessa experiência, Senhor, uma bênção, que seja não só marcante, inesquecível, Senhor, mas que seja realmente, Senhor, abençoada e que possamos ser instrumentos, Senhor, seu naquele lugar. Pai. Por isso, agradecemos, Senhor, e nos sentimos privilegiados, ó Pai, como igreja, de podermos olhar, Senhor, para o campo missionário, Senhor, poder nos envolver, Senhor, poder participar, Senhor, e poder dar esse valor, Senhor, devido aos missionários. Por isso, usa, Senhor, a cada vida, desde já, abençoando, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, aquelas pessoas que vão estar ali. Muito obrigado, Senhor, pela forma, Senhor, que o Senhor tem tratado, Senhor, essa igreja, e agradecemos, Senhor, que sentimos, ó Pai, essa presença. Muito obrigado, em nome do Filho Jesus, amém. Senhor Deus, Pai querido, eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos incomodado, ó Deus, a estar, ó Deus, saindo aqui para levar, ó Deus, a tua palavra naqueles lugares, ó Deus, aonde, ó Deus, sabemos, ó Deus, que tem servos do Senhor ali, ó Deus, para ser evangelizado. Quero te louvar, ó Deus, pela vida do irmão Paulo, que está aqui à frente, ó Deus, na nossa igreja, para estar, ó Deus, sair, ó Deus, dos campos missionários. Desde já, ó Deus, quero te louvar pela vida do teu servo, irmão Paulo, que o Senhor abençoe ele. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão aqui, ó Deus, que está disposto, ó Deus, a estar, ó Deus, nesses lugares, ó Deus, levar, ó Deus, a tua palavra. E também, ó Deus, contribuir fisicamente, ó Deus, para estar fazendo, ó Deus, a tua obra ali, ajudando os teus servos, ó Deus, que já tem ali, ó Deus, servos fiéis ao Senhor. Que cada um, ó Deus, de nós possa estar contribuindo e ajudando os teus servos. E também, ó Deus, estar falando a tua palavra aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não te conhecem. Desde já, ó Deus, quero te pedir que o Senhor esteja, ó Deus, incomodando aqueles corações, ó Deus, para receber a tua palavra de bom grado. E está, ó Deus, seguindo os teus caminhos, os teus mandamentos, conforme os teus propósitos, ó Deus. Abençoa cada um de nós, dá-nos recursos, ó Deus, para poder, ó Deus, estar fazendo, ó Deus, essas viagens, ó Deus, com alegria, de bom grado, ó Deus. E é assim, ó Deus, que eu venho orar humildemente em nome de Jesus. Amém. Mais uma? Calma. Logo, logo. Irmãos, meu desejo, e eu sei que o desejo de todos vocês que
fazem parte da nossa equipe de evangelismo e missões, é que muita gente queira participar. Meu desejo é que a gente precise dar um jeito de ir mais pessoas do que o estipulado. Para a Virgem da Lapa, para Ariri. Porque o nosso desejo é que, como igreja, a gente tenha uma experiência prática no campo missionário. Que todo mundo aqui vivencia as dificuldades que o missionário vivencia. Que a gente esteja lá do lado do missionário vendo, poxa, como que vocês sobrevivem recebendo R$400 por mês? É legal isso. A gente está junto com ele. A gente vê o que ele passa. A gente vê o desafio. Poxa, mas eles fecham a porta na sua cara assim sempre. É legal isso como igreja. A gente cresce, a gente aprende. Esse é o nosso desejo. Que muitos de vocês participem de tudo isso. Que eu precise aumentar aí a lista. Que a gente precise fazer outra viagem. Mais vezes. Então, se você quiser se inscrever, quiser mais alguma informação, me procura. Tá bom? A partir de hoje, então, você pode dar seu nome para uma dessas duas viagens. Aí você vai falar assim, mas eu não lembro de todos os pré-requisitos, eu não entendi direito. Lá no mural de missões está tudo isso anotado já, tá bom? A gente só mostrou isso daqui agora para a gente, como igreja, pudesse estar orando por esses projetos que são nossos. Não é meu, é da igreja. São projetos da igreja, da nossa igreja. Amém? Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não sei se é pra mim esse negócio aí. Eu não sei se eu tenho muito a ver com isso. Não sei se dá certo eu ir. Não sei se eu tenho que ir nessas viagens. Eu não tô entendendo nada. Será que eu tenho que ir nesse lugar aí? Será que eu posso ir? Será que eu devo ir? Talvez quando a gente para e pensa nessas questões de missionário, a gente pensa... Geralmente a gente se lembra daqueles super-homens da Bíblia, né? Paulo. Poxa, mas eu não sou corajoso igual Paulo. Eu não tenho a desenvoltura que Paulo tem. Quando a gente pensa em missionários, a gente pensa nesses super-homens assim da Bíblia, né? Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Em Colossenses. Talvez quando a gente pensa em missionário, a gente pensa nesses gigantes da fé, assim, né? Quem está vindo na IBD aqui, os adultos, nós temos estudado o livro de 1 Coríntios, nós temos visto um pouco sobre quem é Paulo, né? Como ele agia, como ele fundava a igreja e as pessoas que estavam junto com ele. Talvez a gente pare e pensar, mas os missionários é aqueles caras famosos da Bíblia, Barnabé, Timóteo, Silas. Os caras eram feras, esses eram missionários. Colossenses, capítulo 4. Eu queria ver com vocês um pouquinho sobre quem é e quem pode ser um missionário. Quem é e quem pode ser um missionário? Colossenses capítulo 4, versículo 7 até o versículo 18. O que a gente vai ler agora é a conclusão da carta. E nessa conclusão, Paulo vai falar um pouco sobre quem era a equipe que estava junto com ele. Paulo tinha uma equipe junto com ele. Imagina essa viagem que a gente quer fazer. Nós estamos montando uma equipe para ir nessa viagem. Paulo tinha uma equipe junto com ele. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Preso na cidade de Roma. Mas ele tinha uma equipe com ele lá. Vamos ver a equipe de Paulo que era. Quanto à minha situação, Colossenses 4, 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor de tudo, vos informará. Primeiro nome da lista aí, a gente vai ver, pô, quem que é Tíquico? Não é Barnabé? Cadê? Quem que é esse Tíquico aí que estava com o Paulo? Será que é o nome dele? Tíquico. Será que é uma pessoa esse daí? É uma pessoa que estava com o Paulo. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia, olha outra pessoa, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Onésimo. Onésimo. Olha o nome do irmão. Onésimo. Super conhecido. Esse um pouco mais. Saúda-vos, Aristarco. Olha os companheiros de Paulo. Todos homens famosos. Você que já é crente há algum tempo, você que tem o hábito de ler o Novo Testamento, está vendo que esses nomes, eles não são nomes assim. Poxa, quem que são esses caras?
prisioneiro comigo. E Marcos, esse a gente conhece. Primo de quem? De Barnabé. Aí. Pô, até que enfim, alguém que eu conheço aí que estava com o Paulo. Pô, será que é o Paulo mesmo, missionário? Acho que é outro esse daqui. Esses amigos deles são diferentes. Sobre quem recebeste as instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas vossas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico, ó, mais um, até que enfim, esse eu conheço, esse é famoso. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. É Demas, não é demais, é Demas, é uma pessoa. Outra pessoa, quem é essa pessoa que está com Paulo? Saudai os irmãos de Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Quem que é essa ninfa que tem uma igreja na casa dela? E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Dizei também a Arquipo. Quem são esses amigos de Paulo? Arquipo. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Esse trecho final aqui de Colossenses, ele nos revela uma verdade muito importante. Paulo nem sempre estava acompanhado dessas pessoas famosas que a gente conhece, tem muita história delas registrada na Bíblia. Existiam muitas outras pessoas que andavam com Paulo, das quais a gente não teve tempo de conhecer, porque não é propósito da Bíblia contar a história de homens, mas sim de Jesus. Havia pessoas que trabalhavam junto com Paulo, pessoas que nem sempre a gente conhece a fundo a vida delas e o ministério delas, mas elas serviram. Havia pessoas que estavam com Paulo há muito tempo. Havia pessoas que já andavam, que já eram cristãos há muito tempo junto com Paulo. Mas havia aqueles também que eram recém-convertidos. No caso deste, Onésimo. Se você ler a epístola de Paulo para Filemão, você vai conhecer quem é Onésimo. Onésimo é um escravo fujão, que se converteu quando conheceu Paulo em Roma. Ele havia se convertido com Paulo e ele ficou lá com Paulo, junto da equipe. Quem pode participar de uma viagem missionária? Quem pode dizer, Senhor, eu quero te servir como missionário? Gostaria de olhar para todas essas pessoas aqui. Gostaria de aprender com vocês hoje sobre, através do exemplo de só um desses desconhecidos. Um desses desconhecidos aqui dessa lista, que vai do 7 até o 18, ele tem algumas coisas a nos ensinar. O que é ser uma pessoa que quer servir a Deus? O que é ser um missionário? O que é ser um servo de Deus? Olha comigo então para o versículo 11 de novo. É em cima desse versículo que a gente vai meditar agora. A gente vai aprender hoje com um desconhecido. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu alento, o meu lenitivo. Antes da gente aprender com esse desconhecido, gostaria de pedir que você baixasse sua cabeça e você orasse pela sua vida nesse momento. Gostaria de convidar você a se colocar na presença de Deus agora e falar, Senhor, o que é ser um servo teu? O que, ó Pai, é ser uma pessoa que está disposta a te servir em tempo integral, uma pessoa que está disposta a te servir com a sua vida. O que é isso? Me ensina, ó Pai. Me ensina, mais uma vez, dessa noite. E tem misericórdia, Pai, desse verme que está aqui na minha frente. Ora pela minha vida. Peço que Deus tenha misericórdia de mim.
Senhor, eu clamo pela sua misericórdia, porque sou um pecador, indigno, Pai, de estar na sua presença, mas o Senhor me torna digno por causa de Jesus Cristo. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, que nós, como irmãos em Cristo, como grupo, como igreja, temos de poder te servir, de querer te honrar. E eu peço que essa noite nós possamos aprender um pouco o que é ser um servo do Senhor, o que é ser um missionário, o que é ser uma pessoa que realmente trabalha junto com o Senhor. Ajuda-nos a aprender, ó Pai, através desse irmão desconhecido por tantos. Em nome de Jesus. Fala com cada um de nós aqui. Amém. Desde já eu quero que você entenda que o missionário, o servo, é aquela pessoa que abre mão propositadamente da sua identidade em favor da propagação do Evangelho. O servo de Deus, o missionário, aquela pessoa que quer servir a Deus de verdade, é aquela pessoa que abre mão propositadamente da sua identidade em favor da propagação do Evangelho. Quem era essa pessoa? Qual era o nome dessa pessoa? Qual era o nome dele? Está escrito aí. Qual era o nome dele? Jesus ou Justo? Qual era o nome dele? O nome dele era Jesus. Mas por qual nome ele atendia? Justo. Por que ele fez isso? Por que esse rapaz, que se chamava Jesus, passou a atender pelo apelido de Justo? Eu creio que provavelmente ele deve ter feito isso porque ele não queria ser confundido com aquele a quem ele proclamava. Você conhece Jesus? Ah, eu conheço aquele ali que está na padaria ali. Ele não queria que houvesse essa confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque Jesus, o Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, para esse rapaz aqui, era mais importante do que ele mesmo. Esse Jesus crucificado, esse que morreu e ressuscitou, esse é mais importante do que eu. Querido, ser um servo de Deus, ser um missionário, é alguém que abre mão propositadamente. Eu decido abrir mão da minha identidade, eu decido abrir mão de quem eu sou, em favor da propagação do Evangelho, em favor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo se tornar conhecido entre todos. Qual era o nome desse rapaz? Jesus. E ele abriu mão da sua identidade em favor da propagação do Evangelho. Sabe, isso me faz pensar quantas vezes eu tenho deixado que a minha identidade fale mais alto quando eu poderia estar apresentando Jesus para as pessoas. Muitas vezes eu quero que o meu nome seja mais conhecido na escola do que o nome de Jesus. Poxa, mas o Paulo é um cara tão legal. Eu tenho medo de perder essa credibilidade com as pessoas se eu começar a falar de Jesus. Poxa, mas fulana é uma menina tão joia. Ah, é uma amiga tão legal aqui do trabalho. Ela é muito especial. Será que eu e você, nós temos tirado de nós a nossa própria identidade? Será que nós temos assumido a identidade de Cristo? Afinal, quando nós nos convertemos, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós passamos a ter a vida de Cristo, a disponibilidade de viver a vida de Cristo. Eu posso, quando eu me converto, viver a vida que Cristo viveu. Eu posso ser quem Cristo foi, fazer o que Cristo fez. E a gente se esquece disso. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não uso. Eu não desfruto dela. Eu continuo sendo eu. Eu me converto. Ah, eu vou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Ou eu vou na igreja porque é legal. Nós temos vivido uma fase em que a gente vive lutando com isso, como igreja, para que cada um de nós aqui, para que a gente divulgue isso, para que a gente entenda que conversão não é eu vou me agarrar a essa escada para ir para o céu. Conversão é eu entender que eu sou um miserável, que eu sou um verme, que eu sou um pecador, que eu só faço o que é errado e que Deus está me dando a possibilidade de viver uma vida santa, uma vida junto com Ele, a vida do Filho dele. Ele quer me dar a vida do Filho dele. Será que eu tenho entendido que ser crente é viver como Jesus viveu? Será que eu e você, quando a gente pensa em evangelho, pensa em servir a Deus, a gente pensa só em, eu tenho um ou outro ministério por ano? Ou será que a gente consegue contemplar
que servir a Deus é abrir mão da minha vida e colocar Jesus lá. A gente foi chamado para isso. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Será que você tem buscado crescer? Ou será que você tem feito Jesus crescer? Quando as pessoas olham para você, elas veem as suas obras ou elas veem a graça de Deus sobre a sua vida? Elas veem, poxa, essa pessoa ela anda com Deus. E eu não acho ele legal, mas ele anda com Deus. Não importa se gostem de nós ou não. Mas ser missionário, ser um servo, não necessariamente um missionário que vai embora, mas ser um servo de Deus é alguém que entende que tem que abrir mão da sua identidade porque recebeu uma nova identidade, a identidade de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou também de Cristo. Depois ele diz, sede imitadores de Cristo. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Nós precisamos assumir a identidade dele. Servir a Deus, então, é entender, poxa, eu não sou a pessoa mais importante do universo. Jesus é. Jesus é. Eu não sou a pessoa mais importante de Serra Negra. Eu não sou a pessoa mais importante da escola. Jesus é. Jesus tem que ser. E as pessoas precisam conhecer esse Jesus. Será que se você se chamasse Jesus, você teria coragem de mudar seu nome? Não me chama, a partir de hoje me chama de João, de Justo. Ele aceitou abrir mão da sua identidade para que as pessoas conhecessem a Jesus. Será que você continua sendo você mesmo? Ou será que você tem a cada dia aberto mão da sua identidade? Poxa, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fiz isso. Eu sempre agradei a galera. Será que você tem entendido que agora é Jesus que tem que aparecer na sua vida? Conversão, se tornar cristão, é se tornar como Cristo foi. É eu me tornar um pequeno Cristo na terra. Não é eu ser uma pessoa que vai na igreja. Ser cristão não é ir na igreja. Ser cristão é ser como Cristo foi. Se eu quero servir a Cristo, será que eu tenho entendido? Poxa, eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Como que eu faço isso? Primeiro, dando valor para a sua igreja. Vem participar da IBD. Vem participar dos cultos para você aprender mais como Jesus era. Eu sei que muitos não podem, mas tem muitos que podem sim. Segundo, será que você continua com medo das pessoas descobrirem que você é crente? Será que você é crente? Porque ser crente, e eu tenho aprendido muito isso, ser crente é querer que as pessoas conheçam Jesus. Você ser crente. Através das palavras e através das ações. Poxa, eu sempre buzino no trânsito. E o meu carro é discreto, né? Amarelinho, ninguém reconhece. Né? Se alguém me fecha, cara, eu fico pilhado. Pô, mas Jesus não ficaria, eu preciso parar com isso. Estou falando de mim. O que você faz que Jesus não faria? Será que você realmente é um cristão? É um pequeno Cristo aqui na terra? Ou será que você é só mais uma pessoa que vem na igreja e acha que é cristão? E acha que é igual a Jesus? A gente tem muito que aprender. Aliás, a gente tem uma vida inteira que viver e que aprender a ser o que é como Jesus era. E é. Você quer fazer parte dessa equipe que vai lá para Ariri? Você está disposto a abrir mão da sua identidade? Você está com vontade de ir para essa viagem de Virgem da Lapa? Você está disposto a abrir mão da sua identidade? Poxa, eu não quero chegar lá e que as pessoas falem, nossa, como ele fala bem. Nossa, como ele faz uma peça de teatro legal. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Agora é interessante quando a gente olha para a vida desse irmão chamado Jesus. De onde ele era? De onde ele era? Jesus, conhecido por justo, os quais, ele está falando junto com Marcos e Barnabé, do versículo 10, os quais, Marcos, Barnabé, Aristarco e Jesus, são os únicos da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus. Onde os judeus viviam? De onde os judeus eram? Da Judéia. Onde esses camaradas estavam?
Onde eles estavam, irmãos? Só o pastor sabe. Onde eles estavam? Eu falei para vocês no início. Vocês não prestam atenção. Brincadeira. Eles estavam em Roma. Eles estavam do outro lado do mundo, conhecido quase da época do Império. Eles eram esse rapazinho aqui, esse desconhecido, esse Jesus que atendia pelo nome de Justo. Ele era da Judéia, mas ele estava lá em Roma. E ele estava onde? Estava dentro da prisão com Paulo, dentro da casa onde Paulo estava preso. Ele não abriu mão só do nome dele. Ele abriu mão da vida dele, da cultura dele. Ele abriu mão da liberdade dele. Será que eu e você, a gente está disposto a mudar a nossa cultura? Será que a gente entende que ser um servo de Deus, que ser uma pessoa que quer levar a missão de Jesus na terra, lá na escola, lá no trabalho, poxa, eu quero que Jesus seja conhecido. Será que eu entendo que para que isso aconteça, eu preciso abrir mão da minha identidade? Não só que as pessoas me chamem de crente, mas que as pessoas entendam que eu tenho uma nova cultura. Eu não sou aquela pessoa que eu era antes de Jesus, eu sou outra pessoa. Eu não faço mais aquilo que eu fazia antes, eu faço outras coisas agora. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova cultura. Ser cristão é mudar radicalmente a sua identidade. Você muda totalmente a sua identidade. Para ser cristão, você não precisa mudar. Mas quando você se torna um cristão, você está entendendo que você quer mudar. Eu quero participar dessa mudança. Eu quero viver a vida de Jesus. Eu quero agir como Jesus agia. Eu quero servir como Jesus servia. Será que você entende quem você é em Cristo? Estou falando para aqueles que são crentes que estão me olhando agora. Será que você entende quem você é em Cristo? Será que você entende que a sua vida só tem sentido por causa de Jesus? Ou você se acha alguma porcaria? Não, mas eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa importante e tenho Jesus. Não, a única coisa que salva em você é Jesus. A única coisa que dá sentido à sua vida é Jesus. A nossa identidade, quando a gente se converte, é uma nova identidade. É a identidade de Jesus. Será que você entende que você pode desfrutar da identidade de Jesus? Será que você está disposto a abrir mão? Abrir mão da sua vida, abrir mão da sua cultura, abrir mão da sua fama, por causa de Jesus? Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, que só Jesus dá sentido para a minha vida, então, eu posso então abrir mão da minha identidade, porque a identidade de Jesus é melhor que a minha, não é? Você acha que Jesus é uma pessoa mais importante do que você? Você acha que a vida que Jesus quer que você leve é mais importante que a vida que você tem levado? Então por que a gente não quer viver essa vida? Por que a gente está acomodado com a nossa vida? Por que eu não me disponho nas mãos dele? Falo, Senhor, eu quero viver a sua vida, eu quero parar de palhaçada. Justo, cadê quem mais? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Ninfa, Demas. Esses, gente, são alguns heróis desconhecidos. Mas eles são desconhecidos porque eles aceitaram abrir mão da identidade deles em favor da propagação do Evangelho. Esses são desconhecidos porque, assim como muitos outros que são conhecidos,
eles aceitaram abrir mão da identidade deles em prol do Evangelho. Eles não quiseram, poxa, eu quero escrever uma carta também. Não, qual que é o serviço que o senhor tem para mim? O serviço que o senhor tem para mim é esse daqui? Ninguém vai saber quem eu sou? De boa, vamos embora, vamos fazer. Quando o nosso desejo mais ardente, quando a nossa vontade mais profunda é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja divulgado em toda a terra, então eu aceito abrir mão da minha identidade. Porque eu sei que a identidade dele é mais importante que a minha. Eu sei que a pessoa dele é mais importante que a minha. Talvez você esteja pensando, poxa, eu quero participar dessas viagens missionárias. Ah, eu quero ser um servo melhor. Eu quero ser um servo fiel a Deus. Para que a gente possa ser melhor, fiel, a gente possa agir do jeito certo, a gente precisa entender que a gente precisa abrir mão da nossa identidade. Eu preciso abrir mão da minha fama, eu preciso abrir mão da minha cultura. E muitas vezes eu preciso abrir mão da minha liberdade. Por quê? Porque eu quero que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Será que eu estou olhando para você agora e você está pensando o que você vai fazer depois? Ah, não vejo a hora de ir embora. Será que você está, Senhor, eu quero ter coragem de parar de ser um banana. Eu quero ter coragem de abrir mão da minha identidade, abrir mão da minha fama. Eu quero ter coragem de abrir mão do reconhecimento que as pessoas têm por mim. Quero ter coragem de falar, e agora eu sou um cristão. Eu quero ter coragem de abrir mão não só da minha fama, mas da minha cultura. Ah, eu sempre fiz isso. Eu quero ter coragem de abrir mão da minha cultura para mostrar que eu sou um cristão. Será que você tem coragem de abrir mão da sua liberdade para se tornar um cristão? Ser cristão não é só aceitar um convite para ir para o céu, mas é aceitar um estilo de vida a qual Deus quer que eu viva aqui na terra. Será que você quer ser um cristão? Será que você está disposto a abrir mão da sua fama, abrir mão da sua cultura, para se tornar um pequeno Cristo aqui na terra? Você já é um cristão? Fama, cultura, liberdade. Eu quero ser um servo fiel do Senhor. Eu quero ser um missionário. Eu quero ser alguém que divulgue o nome de Jesus. Então, eu preciso abrir mão da minha fama, eu preciso abrir mão da minha cultura e eu preciso abrir mão da minha liberdade. Para que eu possa assumir a identidade de Cristo, a cultura de Cristo e a liberdade que Ele me dá de adorar a Deus verdadeiramente. Eu gostaria de convidar você a pensar na sua vida. Será que você já é um cristão? Será que você de fato é um cristão? Ou você é uma pessoa que tem se enganado? Você acha que o fato de você vir aqui é alguma coisa que vai te dar um ponto no céu? Será que você tem sido um cristão fiel? Ou você já é um cristão? Baixe sua cabeça. Gostaria de pedir para o pastor viesse aqui, por favor. Ele vai estar orando pelas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Se ainda não somos cristãos de verdade, que nos tornemos. E se já somos, não temos levado o nosso cristianismo, a nossa vida cristã a sério, que a gente se arrependa e mude enquanto é tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia nessa noite. Pedimos ao Deus que em nome de Jesus o Senhor possa impactar as nossas vidas. Ó Deus, vivemos numa sociedade que valoriza tanto o eu e temos aprendido na Tua palavra que nós devemos renegar o nosso eu para que o Senhor apareça e nós nos diminuímos. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos pela Tua misericórdia e que o Senhor possa fazer isso na nossa vida, nos dando coragem para abrir mão de quem nós somos, para abrirmos mão da cultura que aprendemos, para que possamos abrir mão
do que achamos ser liberdade, para assumirmos a verdadeira liberdade que vem do Senhor. Deus abençoe esses irmãos aqui, para que possamos ser realmente uma igreja formada por pessoas que tiveram a sua história como a história deste homem chamado Jesus justo. Que possamos seguir o exemplo dele. Que possamos ser reconhecidos não pela nossa própria identidade, mas pela mensagem que portamos. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que veio do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz para essa cidade, a sermos luz para esse país e para esse estado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos luz para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para aqueles que estão nas nossas escolas e faculdades. Que as pessoas possam conhecer o Senhor de verdade, não só de ouvir falar, mas de ter um relacionamento contigo. E que o Senhor possa usar as nossas vidas nesse processo. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, por essa palavra. Continua, que ela possa continuar ecoando no nosso coração durante esses dias. Nós te agradecemos, nós te pedimos por isso. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Benção, né? Que benção. Irmãos, que Deus possa continuar falando no seu coração. Eu posso deixar um testemunho pessoal. No momento que eu abri mão, vocês sabem que eu sou do Rio de Janeiro e a minha fala me condena, né? Até hoje ainda carrego um pouco. Talvez os meus irmãos que estão no Rio discordam de mim, mas o pessoal aqui diz que eu ainda tenho sotaque. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas quando eu abri mão do Charles como ele era, e abri mão da cultura que eu tinha, e abri mão dos projetos que eu tinha para assumir o que Deus queria para minha vida se tornou muito mais feliz. Muito mais feliz. Eu quero desafiar você a fazer isso também. Se você quiser tomar alguma decisão hoje, pode me procurar, pode procurar o Paulo. Se você precisar de alguma direção, conversa com ele. Conversa comigo, nós estamos aqui para te ajudar. Certo? E eu quero desafiar os irmãos. Na terça-feira também nós vamos ter o discipulado lá na casa do Célio. Participe conosco lá às 7h30. Vai ser uma bênção também para aqueles que... Nós estamos aprendendo a ter as nossas personalidades mudadas, a nossa cultura mudada, os nossos projetos mudados, né? Vamos orar mais uma vez e sermos Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, e com todo o teu povo que está espalhado pela face da terra. Faça isso hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, dê uma semana de vitórias para cada um. Obrigado pelas pessoas que nos assistiram em casa, que nos acompanharam. Que Deus abençoe. Esperamos a visita dos irmãos aqui, dos amigos aqui também. E que com uma oração silenciosa nós estamos encerrados. Que Deus abençoe. De gratos louvores transborda o coração. A minha vida